Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, hoje estamos reunidos para a nossa 24ª videoaula, cujo objetivo hoje é fazer as correções das atividades propostas do livro-texto de vocês. Fazendo uma pequena retrospectiva, nós vimos na aula anterior sobre as grandezas corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica. Equacionamos e resolvemos alguns exemplos relacionados a situações e problemas envolvendo circuitos elétricos. E na aula de hoje nós vamos exercitar tudo que nós vimos nas duas últimas aulas sobre eletricidade. Então, questão do livro, página 264, das questões 1 à questão 7. Questão número 1. Questões envolvendo um relato histórico. O filósofo Tales de Mileto, do século VI a.C., percebeu que o âmbar, gente, é uma resina sólida, após ser tritado com a pele de animal ou lã, adquiria a propriedade de atrair pequenos objetos. Explique o que ocorre com a carga elétrica do âmbar nesse processo. Gente, ao atritar o âmbar, resina sólida, com pano de lã, esse processo de eletrização é chamado de eletrização por atrito. Um desses objetos vai ter a tendência de doar elétrons, o outro vai ter a tendência de receber. Quem doa elétrons fica eletrizado positivamente, quem recebe elétrons fica eletrizado negativamente. Então, nessa situação, onde ocorre o processo de eletrização entre dois corpos que estão inicialmente neutros, certo? Quando o corpo ceder elétrons, no caso o âmbar, ele vai ficar positivo e o pano de lã vai ficar negativo, porque ele irá receber as partículas elétricas. E no final do processo, ambos ficarão eletrizados com cargas de sinais opostos. Eu gostaria de frisar para vocês uma observação. No processo de eletrização por atrito, para que possa acontecer, tem que seguir alguns critérios. Primeiro critério, deve ocorrer sempre em corpos feitos de materiais diferentes. Segundo grande critério, ocorre através de dois corpos que se encontram inicialmente neutros, ou seja, o número de partículas negativas igual ao número de partículas positivas. Questão 2. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã de seda. Sabendo que o vidro tem mais facilidade de perder elétrons do que a seda, o que se pode esperar a respeito da carga elétrica do bastão de vidro e do pano de seda após o processo? Bom, gente, o que a gente observa aí, está sendo dito aí no enunciado da questão, é que o bastão de vidro tem mais facilidade de perder elétrons. Ora, se o vidro tem mais facilidade de perder elétrons, então ele vai ficar com maior quantidade de partículas positivas, de prótons. Consequentemente, ele vai ficar eletrizado positivamente. E o bastão de vidro positivamente, e o pano de seda vai ficar eletrizado negativamente. Tá ok? Então, bastão de vidro positivamente, pano de seda negativamente. Processo de eletrização por atrito. Questão 3. Um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? Olha lá, gente, interessante essa questão. Um corpo ele pode estar eletrizado tanto negativamente quanto positivamente. E um corpo neutro, ele apresenta partículas elétricas sim. Agora, cuidado, um corpo neutro tem a mesma quantidade de partículas positivas, prótons, de partículas negativas, elétrons. Tá bom? Então, ele diz, um corpo eletrizado pode atrair um corpo neutro? A resposta seria sim. Por exemplo, se você aproximar um corpo eletrizado positivamente de um corpo neutro, os elétrons do corpo neutro eles serão atraídos para o corpo positivo, pelos prótons. Então, o corpo que era inicialmente neutro, ele vai ficar eletrizado positivamente, porque os elétrons que tinham no corpo saíram em direção ao corpo que estava eletrizado positivamente. Se for o contrário, se o corpo eletrizado for o corpo eletrizado negativamente, os elétrons desse corpo vai passar para o corpo neutro, certo? Então, toda vida que nós realizarmos o processo de eletrização, certo? De um corpo eletrizado positivamente para o corpo neutro ou negativamente para o corpo neutro, o corpo neutro ele vai se eletrizar. Lembrando que sempre com cargas opostas ao corpo que já está eletrizado. Ou seja, se o corpo eletrizado é negativo, o corpo neutro vai ficar positivo. Se o corpo eletrizado for positivo, o corpo neutro vai ficar negativo. Sempre com cargas e sinais opostos.
Questão 4. Para evitar a formação de pequenas faíscas e afastar o perigo de uma possível explosão, os caminhões transportadores de gasolina costumam andar com a corrente metálica, arrastando-se pelo chão. Elabore uma possível explicação para o uso dessa corrente. Interessante essa questão, certo? Caminhão transportando substância altamente explosiva, inflamável, tipo a gasolina. Ao se movimentar, vai ter o atrito direto da carroceria do caminhão com o ar. Ou seja, meus queridos, a carroceria do caminhão vai ficar totalmente eletrizada. E como está transportando uma substância altamente explosiva, quando um elétron desse colide com o outro, pode gerar uma faísca. E uma simples faísca dessa pode ser necessária e suficiente para produzir uma enorme explosão. E os pneus do caminhão eles vão servir como isolantes. Então, esses elétrons que se espalharam ao redor da carroceria, eles não irão descer para a Terra. Então, coloca-se uma corrente elétrica, essa corrente arrastando no chão, e ela vai servir como fio terra, evitando que os elétrons se acumulem na carroceria, consequentemente, evitando a explosão. Claro que hoje não se utiliza mais. Hoje utiliza-se uma substância, certo, ionizável dentro do combustível, para que não haja o acúmulo de partículas elétricas, evitando, assim, as explosões. Mas essa questão, ela se resume na seguinte expressão. A corrente elétrica, a corrente que arrasta no chão, ela funciona como fio terra. Fio terra. Essa questão caiu no vestibular, viu? Cuidado com essa questão, meus queridos. Questão muito tradicional. Questão 5. Descreva o que acontece quando o corpo eletrizado negativamente é posto em contato com o corpo eletricamente neutro. Olha lá, já falamos sobre isso aqui. Corpo eletrizado negativamente coloca-se em contato com o corpo neutro. Colocar em contato é aproximar, encostar. Quando encosta, há um compartilhamento de partículas. Ou seja, os elétrons do corpo que está eletrizado negativamente, eles se compartibilizam, ou seja, eles serão distribuídos para o corpo neutro. De modo que quando eu afastar o corpo eletrizado negativamente do corpo neutro, ambos ficarão eletrizados com cargas de mesmos sinais. É uma característica do processo de eletrização por contato. No final do processo, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmos sinais. Então, o corpo neutro também vai passar a estar eletrizado negativamente. Questão 6. Questão interessante. As ilustrações a seguir representam um pedaço de fio condutor metálico em duas situações. Se vocês visualizarem na página 264 do livro de vocês, na primeira figura, você tem um movimento desorientado ou desorganizado das partículas elétricas no fio condutor. Já na segunda figura, você já tem um movimento ordenado dessas partículas elétricas. Então, vamos lá para as opções. Na letra A, qual das ilustrações representa um condutor metálico no momento em que não há condução de corrente elétrica? Ora, meus queridos, não há condução de corrente elétrica. Significa dizer que os elétrons estão se movimentando de forma desorganizada. Então, seria justamente aí no item B. Em qual das ilustrações o fio deve estar ligado a uma pilha? Ora, se vocês olharem aí no item A, vocês vão perceber que os elétrons estão se movimentando de forma organizada, na mesma direção e no mesmo sentido. Significa dizer que existe uma corrente elétrica aí. Então, está sendo ligada por uma pilha. Então, o item correto seria o item A. Item A, figura A. E na letra C, ele pede para a gente conceituar a corrente elétrica. Então, nós já definimos isso aqui nas aulas anteriores. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é caracterizada pelo movimento ordenado das partículas elétricas, ou seja, em outras palavras, é a quantidade de elétrons que passam numa determinada seção transversal de um fio num determinado intervalo de tempo. Lembrando-se que a corrente elétrica é a relação entre carga e tempo. Sétima questão diz o seguinte: determine a quantidade de carga que atravessa uma lâmpada ligada a uma bateria durante 30 segundos, que é percorrida por uma corrente elétrica de 0,1 amperes. Nessa questão ele te dá a carga, ele quer a carga, ele te dá o tempo, 30 segundos, e dá o valor da corrente, que é de 0,1 amperes. Então é só lembrar daquela equação, né? I é igual a Q sobre ΔT, onde o I é a corrente, o Q é a quantidade de carga que passa num determinado fio condutor,
sobre ΔT, que é o intervalo de tempo. O I, ele já deu, 0,1. A carga é o que eu quero. E o ΔT também deu, 30 segundos. Fazendo aí a regrinha de 3, nós vamos ter o famoso kit. Carga é igual a corrente vezes o tempo. Então a carga vai ser a corrente que é 30, que é 0,1 vezes o tempo, que é 30. 0,1 vezes 30 dá 3 coulombs, que é a unidade de carga elétrica. Então a carga elétrica que vai passar nesse fio condutor será de 3 coulombs. Meus queridos, o objetivo da aula de hoje era a gente dialogar aí e resolver e comentar essas 7 questões do livro de vocês, da página 264, certo? Solicito que façam a leitura, visitem a ferramenta Classroom, façam as observações nessa videoaula, certo? E que na próxima aula nós vamos discutir um tema super interessante, que é justamente sobre as associações de resistores. Nós vamos dialogar um pouquinho sobre de como está organizado a distribuição das resistências nas residências, falando de corrente, falando de resistência, falando de carga, tensão. Então, é um assunto bem comum e bem cobrado nos vestibulares. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês aí bênçãos, muita paz, muita saúde. Se cuidem, não esqueçam, gente. Prevenção a todo instante, certo? Estamos ainda vivenciando momentos muito delicados dessa pandemia. Então, a gente não pode descuidar em nenhum momento. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, passe uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Estou aqui à disposição. Forte abraço.